A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente você e todos da sua casa. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, que nos diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, meus amados. O nosso Deus é um Deus grande, poderoso, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa conosco. Glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus. Após aquela multiplicação dos pães, a palavra de Deus nos diz que Jesus despede os seus discípulos, pede que ele entre no barco e vá para o outro da margem do rio. Quando Jesus despede os discípulos, a gente vai ver que antes da multiplicação dos pães, Jesus tinha ordenado os discípulos para irem de dois em dois pregar a palavra do Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que eles vão. E ali, quando ele chega, há muitos que eles não descansavam, Jesus chama eles para ir a um outro lugar, para que eles ficassem juntos, né? Para que eles pudessem descansar. Mas a multidão vendo Jesus e os discípulos saindo, elas vão na frente, né? Tem pessoas que se adiantam, que chegam no lugar até primeiro que eles. E ali, Jesus vendo aquela multidão, ali teve compaixão dela e foi pregar a palavra. Já à tardinha, a palavra de Deus nos diz que um dos discípulos pede para dispensar a multidão, porque já estava tarde. Mas Jesus ali faz um grande milagre. Sim, faz um milagre maravilhoso que é a multiplicação dos 5 pães e dos peixinhos. Né? A palavra de Deus nos fala desse milagre que nos mostra, meus amados, que o nosso Deus é um Deus provedor, um Deus de milagres. Né? A palavra do Senhor está repleta de milagres de várias as formas. E milagre de multiplicação, nós temos vários exemplos, como aquela viúva ali, quando Eliseu vai a Sarepta, que aquela mulher está com 2 bolos, né? Apenas um punhado de farinha, ela ia fazer 2 bolos, um para ela e o filho dela e morresse. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu fez multiplicar aquele punhado de farinha e aqueles bolos, e a palavra de Deus nos diz que nada faltou para aquela mulher, porque não falar da mulher do azeite, e que entraram em sua casa, também direcionada pelo homem de Deus, fechar as portas e deitou azeite sobre os vasos que ela tinha pedido, emprestado a seus vizinhos, né? Glória a Deus, que Deus maravilhoso, um Deus poderoso e um Deus que não mudou, meu amado, minha amada. Não sei qual a situação que você está passando, mas creia que o Senhor irá prover, né? O Senhor pode fazer todas as coisas. É isso que nos faz descansar, né? É isso que nos faz descansar, é sabermos que nada diante do Senhor nosso Deus está fora do controle. Não, pode estar fora do meu controle, pode estar fora do seu controle, mas está no controle de Deus, glória a Deus. E é por isso que você não deve se desesperar, mas tenha confiança que o Senhor irá fazer algo por você, o Senhor irá fazer algo por sua casa e com certeza tudo dará certo. Eu não sei que situação é, mas a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor tem solução para todas as coisas, então Ele tem solução para você, Ele tem solução para sua casa. Então, fique na dispensação do Senhor. Não se desanime, mas continue adorando. É difícil adorar em meio à luta, mas quando nós adoramos em meio à luta, o Senhor se agrada, né? O Senhor se agrada do louvor em todo o tempo, da nossa adoração em todo o tempo, porque a palavra de Deus nos diz que Ele habita no meio dos louvores, mas em meio às lutas é especial, porque você mesmo na dificuldade está crendo no Deus provedor, que pode todas as coisas. Então, depois daquela multiplicação, o Senhor Jesus pede para os seus discípulos, né? Ele fala com os seus discípulos e pede para que eles vão entrem no barco e vá para o outro lado. Enquanto Jesus fica ali mais um pouco, né? Despede a multidão e fica ali mais um pouco buscando a presença de Deus, né? O Senhor Jesus se retira ali e vai orar. A palavra do Senhor nos diz que o vento era contrário. O Senhor Jesus olha e vê que o vento está contrário. Os discípulos já cansados de remar, né? Já tinham trabalhado, já tinham feito muita coisa. O Senhor Jesus conhece as nossas fraquezas. O Senhor Jesus conhece os nossos limites. E Jesus agora vai andando por cima das águas, né? Ele queria passar à frente do discípulo, diz a palavra, mas
os discípulos, ao verem Jesus, ficam apavorados, começam a gritar, acham que é fantasma, enfim. Porque a gente, meus amados, quando estamos com medo, é assim, né? A gente vê coisa até que não existe. Então, que você, que eu, que nós possamos estar na presença do Senhor todo o tempo, que a palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro amor, sim, o verdadeiro amor a Deus, lança fora todo medo. Então, que o Senhor venha lançar de nós os nossos medos, né? Glória a Deus. Saiba que o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele é o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra e que nos enche de sabedoria, nos enche de força e nos dá capacidade de vencer os nossos medos, né? Porque se o verdadeiro amor lança fora todo medo, quando nós estamos em Deus, o medo, ele sai de nós, né? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz que ali o Senhor Jesus lança uma palavra para eles, né? Diz, sou eu, não tem mais. E ali os discípulos se acalmam quando percebem que é Jesus. Pedro, por sua vez, diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá me encontrar contigo, andando sobre as águas. E Jesus diz para Pedro, vem. E Pedro vem. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, quando nós podemos confiar na palavra do Senhor. Que nós possamos, meus amados, cada dia buscar a presença do Senhor nosso Deus e que a nossa fé seja cada dia mais aumentada. Como aumentar a nossa fé? A palavra de Deus nos diz que a nossa fé é aumentada mediante ao ouvir a palavra do Senhor, né? Ler, meditar, orar, tudo isso é maravilhoso para nos unirmos mais a Deus, né? Aumentar a nossa comunhão. Então, quando nós ouvimos a palavra, assim a Bíblia nos diz que a nossa fé é aumentada. E ali Pedro foi caminhando sobre as águas. A palavra nos diz que ao olhar para os ventos, Pedro quase afundou. Então não olhe para a dificuldade, não olhe, mas continue olhando para o Senhor Jesus que vai dar certo. Eu não sei a situação, como eu já falara no começo, mas o Senhor tem solução para tudo. Se é para prover algo no mundo espiritual, para que você venha ter paz, o Senhor Jesus é aquele que domina o mundo espiritual. Se você está passando por perseguição, porque muitas vezes tem pessoas que passam por situações difíceis espiritualmente, mas o Senhor é que traz a paz. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas, que cura, que dá saúde, enfim, que faz tudo, meus amados. Tenha a certeza que Ele não mudou. Continue crendo. Pedro ali foi crendo, mas quando ele olhou para o vento, para a tempestade, ele quase afundou. Mas ele pede socorro ao Senhor. Ele diz, Jesus, salva-me. Né? E o Senhor Jesus estende a mão e coloca Pedro novamente sobre as águas. Glória a Deus. As águas representam os problemas. Nós, quando estamos com o Senhor Jesus, nós andaremos por cima dos problemas, sim. Porque é assim, se os problemas não saírem da frente, a gente passa por cima dele em nome de Cristo Jesus e alcançaremos a nossa vitória. Porque maior é o Deus que está comigo, que está com você, que está conosco, meus amados, do que todo e qualquer problema que nós venhamos ter, né? Glória a Deus. Então, ali a palavra de Deus nos diz que Pedro ali agora vai para o barco com Jesus do lado. Glória a Deus. O Senhor Jesus tem o controle de todas as coisas. E quando chegam no barco, os discípulos ficam maravilhados com aquela situação, com aquele ocorrido. Assim, muitas pessoas, meus amados, minha amada, tenha fé. Vai se maravilhar com o que vai acontecer com você, com o que vai acontecer na sua casa, com o que já está acontecendo na vida de muitos. Sim, porque tem muitos que já estão vivendo milagres, estão vivendo maravilhas da parte do Senhor. Continue crendo que o Senhor está fazendo e vai completar a obra para a glória do teu nome. O nome de Deus é poderoso, então é para a glória do nome dele, porque ele é um Deus que cuida de nós e faz tudo de conformidade à sua vontade. Chegando da outra margem do rio, né, do outro lado, como Jesus falara, a palavra de Deus nos diz que ali eles chegam e as pessoas sabem que ele está ali, ele cura a muitos, né? Que eles ali se apertavam e queriam pelo menos tocar na orla do Senhor Jesus para serem curados. E muitos alcançaram a sua graça, né? A palavra de Deus é que Jesus curava a todos ali naquele lugar. Então, veja, meu amado, minha amada, você vai chegar aonde o Senhor Jesus falou. Não importa o vento, não importa o levante, mas o importante é que quem falou,
Ele garante. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, continua abençoando grandemente cada um dos teus filhos. Livra-o de todo acidente do corpo e da alma. De uma noite de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço, que Deus continue vos abençoando.